as filas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Queridas irmãs e irmãos, nós hoje ouvimos esse evangelho que narra um pouquinho do início da missão de Jesus. E esse texto que mostra a ação taumatúrgica de Jesus. Jesus era um taumaturgo, alguém que faz milagres. E esse taumaturgo que faz milagres, esse fazedor de milagres que é Jesus, ele faz milagres por uma razão. Ele anuncia com esses gestos a chegada do reino de Deus. E a chegada do reino de Deus significa essa coisa que aconteceu aqui, milagre, entenda? Isso é uma realidade que Deus quer para todo mundo. É um sinal. O milagre é um sinal desse reino que é tudo de bom que Deus deseja para nós. E, em suma, a gente poderia olhar para esse texto desse jeito. Mas eu queria olhar o texto de outro lado com vocês, numa outra perspectiva. E para isso eu vou recorrer a um rito da nossa missa, que a gente faz às vezes sem entender bem, mas é importante a gente trazer ele aqui presente. No meio da missa nós vamos dizer daqui a pouco algo importante. O padre vai dizer assim para vocês: orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E vocês vão responder para o Padre: receba para a glória do Senhor, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Prestem atenção às palavras. Receba o Senhor, não é ó Senhor, aqui no caso não é um vocativo, né? Receba o Senhor, nós estamos falando dele, né? Não estamos falando para ele, é dele, né? Receba o Senhor por tuas mãos, Padre, este sacrifício, para a glória do seu nome, isto é, do nome dele, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Então a resposta é para o Padre, não é para Deus não. Então o Padre está, por assim dizer, convidando a comunidade, né, para rezar, e a comunidade está dizendo para o Padre assim: não, fala você por nós, você vai falar por nós, você vai ser a nossa boca, a boca desse corpo eclesial que é a igreja. Então você vai dizer em nosso nome, e depois vocês vão ter que dar um amém final, né, depois do por Cristo, com Cristo, validando tudo aquilo que o Padre falou. É mais ou menos um cheque em branco. Ele só vai ter valor depois que vocês disserem amém, lá no finalzinho do por Cristo, com Cristo em Cristo. Então vocês é que pagam a conta, né? E vocês que assinam o cheque, o documento, né? É o documento da aliança. Mas enfim, o rito é esse e ele vai ajudar a gente a entender o Evangelho. Então a gente viu essa ação taumatúrgica de Jesus, e essa ação taumatúrgica de Jesus mostra Jesus fazendo as curas. E o contexto, o cenário dessas curas são muito importantes, né? Os elementos que ali estão. Porque domingo passado a gente viu o capítulo anterior dessa cena. Jesus, no dia de sábado, entrando numa sinagoga e expulsando um espírito mau. Então nós estamos no dia de sábado. E no dia de sábado o judeu não pode fazer nada. Mas chegando na casa de Pedro, está ali a sogra de Pedro doente com febre. Então Jesus se aproxima dela, toma ela pela mão e faz ela se erguer, e ela fica curada. Então vejam aqui os gestos de Jesus, como eles são eloquentes, como os gestos de Jesus falam, né? Ele se aproxima, ele pega ela pela mão, ele a ergue, ele a levanta. O verbo levantar em grego, língua que o Evangelho fez escrito, é muito bonito, porque ele indica também ressuscita. A mulher levanta, ela ressuscita. Jesus a ressuscita, poderíamos dizer, isto é, devolve a vida para ela, né? Essa vida plena que Deus quer para nós todos. Aqui nós temos um exemplo bom do que é o milagre, né? Porque essa mulher,
ela recupera a plenitude da vida, né? E termina de ser curada, vai servi-los. Ela se põe a serviço. Então a cura dela não é só para ela, a cura dela é para todo mundo. Ela se põe a servir as pessoas. E aí o Evangelho conta que um monte de gente vai atrás de Jesus, né? E vai atrás de Jesus ao entardecer, depois que passa o dia do sábado. Porque para o judeu, o dia começa depois do entardecer, então de noite. Então, nós estamos já entrando no outro dia, já não é mais o sábado, e aí o povo toma coragem de não transgredir o sábado, e toma coragem e vai atrás de Jesus para pedir a cura. O povo que ainda está preso, amarrado em certos, digamos, costumes, mas Jesus curou a mulher antes, ele transgrediu, por causa da vida, ele transgrediu. Então Jesus ultrapassa esses limites que muitas vezes nós colocamos. E aí, ele curava muitas pessoas, as pessoas levavam a sua dor, o seu sofrimento para Jesus, né? Tinham confiança de chegar e se aproximar dele. Nós vimos no domingo passado, ele ensinava como quem tem autoridade. Então a pregação de Jesus, o ensino de Jesus, mas também os seus gestos, dava às pessoas confiança de se aproximar e pedir ajuda, de contar a sua dor, o seu sofrimento, de abrir o seu coração, né? O Evangelho fala disso de uma maneira muito bonita. O Evangelho de João diz assim, no discurso de Jesus, é uma homilia que ele faz no Evangelho de João, capítulo 6. Aquele que vem a mim, eu não o mandarei embora. Vamos repetir essa frase? Aquele que vem a mim, eu não o mandarei embora. Seja quem for, Jesus não vai mandar embora. Jesus acolhe, recebe, né? Ele não manda embora. E aí, esse Jesus que acolhe as pessoas, acolhe também as suas dores, os seus sofrimentos, as suas tristezas, as suas fragilidades. Jesus acolhe tudo isso e toma para si. O Evangelho, a aclamação ao Evangelho hoje fala disso, esclarece isso para nós. O que está dizendo o texto? Ele tomou sobre si, né? Tomou sobre si nossas dores e carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Nós cantamos o aleluia e a antífona foi essa. Tomou sobre si as nossas dores e carregou as nossas fraquezas. Então ele pegou para si essas coisas e devolveu a vida para as pessoas. Então ele pegou para si. E pegou para si por quê? Aqui está o sentido da encarnação do Verbo. O fato de Deus ter se feito homem. Pegou para si, a gente poderia dizer bem genericamente, para nos salvar. Mas a pergunta é, como é que ele nos salva? Se colocando no nosso lugar, assumindo ele mesmo a nossa fragilidade. Até o pecado, ele assume o nosso pecado para ele. Ele pega para si. Paulo vai dizer, ele que não tinha pecado, Deus o fez pecado para nos justificar. Está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Então Jesus pega inclusive os nossos pecados, a nossa maior fragilidade, e põe nas costas. Quem vem a mim, eu não vou mandar embora. E aí, de madrugada, Jesus vai rezar. O que será que Jesus rezou? A gente não sabe, o Evangelho não dá essa informação para a gente. Só diz que ele foi rezar. Eu suspeito de alguma coisa. Eu acho que Jesus foi levar para Deus tudo isso que ele pegou para si. As dores e os sofrimentos desse povo. Ele foi levar para Deus as dores de quem estava com a doença, de quem estava com o espírito mau, de quem estava machucado. Ele foi levar isso para Deus. Ele pegou para si para levar isso para Deus. Jesus é chamado de um pontífice, o verdadeiro pontífice, aquele que faz ponte entre nós e Deus. Ele faz ponte da humanidade para Deus, mas faz ponte de Deus para a humanidade. Em Jesus, Deus chega pertinho de nós, tão pertinho que às vezes a gente esquece dessa proximidade dele. Ele vai na casa curar a sogra de Pedro, é lá,
Imagina essa mulher num quarto, né? Um lugar tão íntimo. Jesus vai lá, se inclina sobre ela, pega, olha a proximidade de Jesus, né? Ele recebe as pessoas e as pessoas têm coragem de dizer para ele, de mostrar para ele as suas fraquezas e necessidades. Então Jesus chegou pertinho da gente. Chegou não, chega, o verbo é presente. Jesus, ele vem para o nosso cotidiano, porque a vida, minha gente, não é feita de grandes acontecimentos, não. A vida é feita das coisas pequenininhas, do dia a dia, do arroz com feijão, das coisas que a gente não dá muita importância. São elas que são o cimento da nossa vida e vai construindo a nossa existência. Às vezes tem um acontecimento assim muito bacana, muito importante e tal, é igual um quadro na parede. Vai enfeitar ali essa parede que a gente construiu dia a dia, com as coisas simples, né? Dentro das quais Jesus estava presente o tempo todo conosco. Então, o Evangelho vem hoje dizer, ele está bem perto de nós. Ele tomou a sua dor, a minha, o meu sofrimento, minha alegria também, as coisas bonitas, bacanas que a gente faz, tomou sobre si. E para quê? Para apresentá-las ao Pai, para levar para Deus. E para, assumindo a nossa condição humana, ele transformar isso em vida nova, transformar isso em ressurreição. Botar a humanidade de pé. Botar a humanidade de pé. Porque essa posição de pé é a posição de quem ressuscitou, de quem vive já essa vida nova de Jesus. Então, Paulo entendeu bem isso. E aí Paulo vai dizer na leitura, na segunda leitura que nós acabamos de ouvir, fiz-me escravo de todos para salvar a todos. Depois ele continua, fiz-me fraco com os fracos a fim de ganhar a todos. Fiz-me igual a todos a fim de salvar alguns. Paulo é humilde, ele está dizendo aqui que o trabalho dele é muito empenhado, mas ele consegue salvar alguns. Mas o bonito não é isso, o bonito é que ele se faz fraco com os fracos. Ele faz o caminho que Jesus fez, chega perto, a ponto de assumir esse lugar do outro, né? Então, a vida cristã é chamada a ser isso. E aí, a gente vem aqui para a missa, viver essa experiência do Evangelho. Hoje somos nós que, depois do entardecer, viemos aqui para ficar em torno dele, porque a gente sabe que a gente pode se aproximar dele. Jesus não está distante num pedestal, ele está no meio de nós. A gente diz isso toda vez, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, ele está na minha vida, na sua vida, no seu dia a dia, nas suas coisas. Por mais que você ache que elas não são importantes ou que elas não são dignas, pode ser que você pense assim, e pode ser verdade, Jesus está lá com a gente, e ele está caminhando junto, passo a passo, né? Quando a gente pensa que não, ele está ali. E às vezes é bom a gente abrir os olhos para reconhecer essa presença, porque ele não nos abandona, e ele quer ser essa ponte na sua vida, na minha, na de vocês, entre Deus e a sua humanidade ferida, a nossa humanidade ferida. Jesus quer fazer essa ponte, né? Aqui na missa, então, a gente realiza isso de uma maneira bonita. O Padre vai fazer a grande ação de graças para o Pai em nome de vocês. E aí ele fala, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O nosso, de todo mundo. O sacrifício que cada um viveu durante a semana, a história de cada um, as pelejas de cada um, as dúvidas, as angústias, os passos, as alegrias, as derrotas, tudo. Vocês vão dizer então, como que se estivesse colocando aqui nas costas, né? Tudo isso que vocês trazem hoje para a celebração, tudo. Jesus não manda vocês para trás, não, é tudo, ele quer tudo. Vocês estão dizendo, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Vocês estão dizendo
para mim, em pessoa, mas espiritualmente nós estamos colocando na cruz de Jesus tudo que a gente viveu durante a semana. Tudo. E Ele vai, na oração eucarística que vem em seguida, elevar isso para Deus, né, como nosso sacrifício. Isso tudo, né, para transformar a nossa vida, para botar a gente de pé durante a semana, porque aqui é a nossa Páscoa semanal, né, para nos erguer. E para que assim curados, revigorados, a gente possa tomar a sobra de Pedro, servir as pessoas, servir o mundo, servir quem sofre, servir quem precisa, como Jesus, que passou por esse mundo fazendo bem. Então, meus irmãos, vocês que estão aqui hoje, celebrando então, a Páscoa da Marta, né? É isso que vocês vão fazer hoje, né? Ao dizer, receba o Senhor, né, por tuas mãos, vocês vão colocar na cruz de Cristo essa vida. Mas não só a vida dela, a dor de vocês estão sentindo agora, essa separação que mexe com vocês, que dói, que machuca, vocês vão colocar isso. E Jesus vai transformar isso, entrar no processo de transformação que Ele faz. E assim todos nós, com todas as outras coisas. Mas é bom a gente colocar também as dores do mundo, tá, gente? Não coloquem só de vocês, não. Nós somos povo sacerdotal. Coloquem também os sofrimentos de quem está na guerra, o sofrimento de uma mãe que vê seus filhos passando fome, o sofrimento de quem não conseguiu pagar o aluguel e está sendo colocado para fora, o sofrimento de quem perdeu alguém, que nós vimos agora, alguém que foi, né? O sofrimento de alguém que está drogado, está perdido nesse mundo, com as drogas, o sofrimento dos jovens, nesse mundo tão desorientado, presos ali ao celular o dia inteiro, o sofrimento de tanta gente, né? Mas também as alegrias de gente que conquistou coisas bacanas, lutou, as alegrias de quem festeja o nascimento, a alegria de quem, né, vive uma experiência de amor bonita, a alegria de quem, né, passou num vestibular. Enfim, vamos colocar tudo que a gente viu, tudo que a gente viveu na cruz de Cristo. Amém. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida